A indústria do cigarro se esconde por trás dos tratados internacionais, mas é uma verdadeira máquina mortífera. É a frase do Donald Lander, secretário da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Olá, estamos começando mais um programa Assunto do Dia. Hoje nós iremos falar sobre os males de uma droga que é usada por mais de 1,2 bilhão de pessoas no mundo. Olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela também é responsável pela morte de mais de 5 milhões de pessoas por ano. Essa droga contém gases tóxicos, substâncias cancerígenas, metais tóxicos, metais e gases também cancerígenos. Ao todo, são mais de 4.500 substâncias tóxicas prejudiciais ao organismo humano e que podem conduzir à morte. Dentre estas, 43 são comprovadamente cancerígenas. Hoje, em nosso programa, você vai conhecer, vai entender um pouco mais a respeito desses males causados pelo cigarro. Mas antes, vamos conferir aqui uma matéria introdutória e daqui a pouquinho a gente volta. O que muitos não veem é que nesta fumaça existem mais de 4.700 substâncias tóxicas. A cada tragada, um fumante inala todas elas, sendo acetona, arsênico, butano, monossódio de carbono e cianido consideradas as piores. Algumas são tão tóxicas que são ilegais despejá-las em aterros. Mesmo sabendo de todo o perigo que a saúde corre, a maioria dos fumantes não deixam o hábito. Fumo porque sou viciado, mas sinto que faz mal. Você já teve alguma tentativa de parar de fumar? Já tentei, mas não consegui. Eu queria que a fumaça não fizesse mal, que uma coisa você bota na boca e só que ela causa muita doença, todo mundo sabe. Eu perdi um pai por causa de cigarro. Minha mãe luta até hoje comigo para falar, me dá bombonzinho, chega com assim, ó, você faça isso, que as meninas que parou de fumar por causa disso. Eu falei, não, eu só vou parar quando eu quiser. E eu tenho 2 filhos, não são fumantes. E na gravidez eu parei, mas também foi acabando a gravidez, a amamentação, eu até hoje. Quer dizer, 14 para 41. Muito tempo de cigarro, né? O cigarro é um dos produtos de consumo mais vendidos do país, mas o Brasil tem sido alvo constante da venda de produtos clandestinos. Com a utilização destes cigarros contrabandeados, a chance de um fumante ter câncer de pulmão aumenta cada vez mais. Pesquisas apontam que 23 brasileiros morrem por hora devido ao vício. Para se ter ideia, a cada 100 casos de câncer de pulmão, 90 poderiam ter sido evitados se o paciente não fumasse. O pai desta vendedora está no meio desta pesquisa. Mesmo com o exemplo do pai, ela afirma que não irá parar de fumar. Porque eu estou até hoje num luto para sair, porque eu não estou com vontade, mas sei que faz mal. Aí ele não fuma não, nunca mais. Eu tinha uns 12 anos, ele já está com 20. Aí ele... Mas cigarro faz muito mal, gente. Mal, mal mesmo. O senhor falou que tem essa banca aqui há 2 anos, mais ou menos. O fumo faz mal, mas por que você acha que as pessoas ainda compram? É mais por vício, né? O cigarro quem fuma, fica difícil de deixar o vício, né? Tá sempre fumando e é muito difícil deixar o vício do cigarro, né? O cigarro causa dependência e para um viciado deixar o hábito de fumar é necessário força de vontade e a ajuda de profissionais qualificados. Mas no caso deste consultor que fuma desde os 9 anos de idade, nem a ajuda de médicos foram suficientes para ele deixar de fumar. Hoje ele se considera um dependente químico. Eu não tenho nada que me apoie nesse sentido, que venha de encontro às minhas necessidades, exatamente, que seria contribuir por parar de fumar. Tem pessoas que falam, não, eu paro com a maior facilidade, mas não é assim. Tem pessoas que não é dependente quimicamente, né, daquela droga. É muito difícil você avaliar isso, porque tudo depende de uma pessoa para outra. Um estudo realizado em 1993 pela Agência para a Proteção do Meio Ambiente concluiu que a fumaça de cigarro no ambiente é um cancerígeno do grupo A, o mais perigoso. Os pulmões dos fumantes e de quem está perto ficam expostos a pelo menos 43 substâncias comprovadamente cancerígenas. O relatório analisou exaustivamente os resultados de 30 estudos da fumaça produzidos pelo cigarro em repouso e da fumaça expelida depois da tragada. Outro estudo revela também que as mulheres que nunca fumaram, mas que inalam fumaça de cigarro em algum ambiente, correm um risco 30% maior de contrair câncer de pulmão. Eu acho que junto um pouco de prazer e um pouco mais um pouco de alívio, né?
Eu me sinto um pouco aliviada, às vezes, e outra coisa, eu não tomo café, eu mais fumo do que tomo café. Você já tentou parar de fumar alguma vez? Já. Passei 15 dias sem parar de fumar. Não consegui. Tomo chá, para esquecer um pouco o estresse, como bastante fruta. O bom é que eu me alimento bem. Mas o cigarro sempre tem uma coisinha, sempre que eu sempre fumo. Barzinho, essas coisas, sempre fumo. Não deixo de fumar, não. Além do cigarro prejudicar a saúde de quem fuma, ele também faz mal para quem está do lado, o chamado fumante passivo. Muitos dizem assim, não, mas se eu estou fumando não está prejudicando a mim. Tá, principalmente quem está fumando, quem está ao redor. Diz que não, mas cada momento que você está respirando, você está se sentindo sufocado, porque está fumando perto de você. Mesmo com várias substâncias que causam a dependência, é possível parar de fumar. Eu deixei de fumar porque era uma coisa que me prejudicava, tanto a mim como as pessoas que conviviam com o meu redor. Mas você teve uma força de vontade maior, como você conseguiu parar? Eu deixei aos poucos, tendo força de vontade, entendeu? É uma coisa que prejudica tanto a mim como a saúde das pessoas. É uma coisa que acho que não convém, tanto para nós que éramos fumantes, como as outras pessoas. Porque se você olhar em si, você vê que a saúde é o principal para cada um ser humano. Com o índice de mortalidade crescendo cada vez mais pelo consumo excessivo do tabaco, o Ministério da Saúde realiza sempre campanhas de combate ao fumo. Pois bem, olha, no Brasil, o cigarro é o responsável pela morte de cerca de 120 mil pessoas por ano. E várias doenças podem ser transmitidas através dele. Quem vai nos falar mais sobre esse assunto são os nossos convidados e hoje, aqui no programa Assunto do Dia, contamos com a presença em nossos estúdios do Dr. Blancardi Torres, ele que é pneumologista. E contamos também com a presença do cardiologista e clínico geral, Dr. Antônio Stênio. E você é o nosso convidado especial a participar aqui do programa Assunto do Dia. As nossas linhas interativas estão abertas para que você possa participar. 0 operadora 81 3424-1547 ou também o 3424-1977. Se você não anotou, fique tranquilo que sempre no rodapé do seu vídeo vai aparecer as formas de estabelecer contato conosco. E você que é internauta e está nos assistindo pela internet através do www.rbctv.com.br, também você pode participar através das redes sociais, tanto pelo Facebook, como também pelo Twitter. O nosso endereço no Twitter é o @AssuntoDoDiaTV, @AssuntoDoDiaTV. E no Facebook nos procure por Assunto do Dia. Queria mandar um abraço especial para todos os que estão nos assistindo agora, neste momento, através do canal 6, lá em Caruaru e também no Agreste do Estado. Um abraço especial para todos aqueles que estão nos assistindo também no canal 14, através do canal 14 em toda a região metropolitana, em Santa Cruz do Capibaribe, em outras áreas próximas também. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos assiste e nos acompanha através do canal 28, lá no Cabo de Santo Agostinho, também para o litoral sul do nosso estado. Um abraço especial para você e não podemos esquecer de todos aqueles em todo o Brasil que nos acompanham via satélite pela parabólica e, é claro, também através da internet. Um abraço especial para todos vocês. Bom, hoje a gente está comemorando, não, mas a gente está combatendo. Hoje é o Dia Internacional Mundial de Combate ao Tabaco, né? A questão do fumo. E é claro que traz uma série de consequências, como já observamos na introdução, na matéria. E eu queria saber aqui dessas mais de 4.500 substâncias, doutor Blancardi, que existem no fumo, no cigarro. Quais são as que mais prejudicam? É claro que as outras, todas elas prejudicam, mas que mais prejudicam o organismo e principalmente a questão da respiração. Bem, na verdade, Felipe, não são somente 4.700 substâncias. Só as que nós conhecemos. Essas substâncias são as mais variadas possíveis, inclusive até pólvora. Nossa, pólvora pólvora. Também. Você tem o arsênico, você tem a nicotina, que é a substância que causa dependência, aquele gás que sai do escapamento, que é monóxido de carbono, sim, que mata instantaneamente também, em altas concentrações. Então, na verdade, nós chamamos um chá de feiticeira. Então, você tem todo tipo de cancerígeno. Pelo menos são 46 tipos diferentes de cancerígenos. Os mais potentes cancerígenos que existem na natureza. Nada se compara com a fumaça de cigarro. Se você for ver todos os cancerígenos, eles se somados não dão pelo menos 10% do que existe dentro ali daquela fumaça. E em todas as formas do tabaco.
de utilização. Então, esses cancerígenos, eles não provocam somente o câncer de pulmão, que parece que ainda a sociedade não acordou para esse problema. O câncer, de uma forma geral, a prevenção do câncer de todos os órgãos passa por não ter mais a fumaça de cigarro em qualquer ambiente. Veja bem, nós estamos agora falando no fumante terciário, não é mais o fumante passivo. Esse já está absolutamente concreto a questão de você adquirir câncer de pulmão e outros cânceres e as doenças cardiovasculares. Isso já está mais do que definido. Inclusive, já tem dados estatísticos que por ano falecem 600 mil pessoas só por estarem perto de quem fuma. Isso só em casa, mas não estamos contando no trabalho, que deve ser muito mais se você somar as duas. Então, na verdade, o fumo não é somente para quem fuma. A questão é ambiental. É para quem não fuma e quando se apaga o cigarro, porque agora já temos o fumante de terceira mão. Só para as pessoas conhecerem um pouquinho melhor também, é claro que o coração também é afetado, não é, doutor Estênio? Para que as pessoas possam entender um pouco melhor a questão de todo organismo aí, de alguma forma sofre um dano, não é, com relação à pessoa viciada no fumo. Com certeza. Bom dia, Felipe. Bom dia, professor Blancar. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo agora e nos vendo. Não tenha dúvidas. Sabemos que 30% das doenças coronarianas, elas estão diretamente relacionadas ao cigarro. Por quê? Porque o cigarro hoje no mundo, nós temos que, de fatores de riscos assim, evitável, o cigarro é o que provoca mais a morte, leva ao óbito. Então, se você for analisar a pessoa que fuma, o tabagista, ele é um doente crônico curável, né? Da mesma forma que você tem hipertensão, você tem diabetes, tem outros problemas de saúde, você tem que encarar a pessoa que fuma como está doente. Ele precisa, na verdade, de ter um acompanhamento, ele precisa de uma ajuda. Ele tem hoje um Código Internacional de Doença, ele está lá naquele código de F17, onde nós sabemos que ali eles têm um distúrbio de comportamento, por isso que ele tem tanta adesão ao tabagismo, e ele tem uma dependência dessas substâncias que o professor falou. Nós sabemos que o que realmente faz com que o fumante, sabendo dos malefícios, né? Porque se 10 pessoas, se você for fazer uma enquete, 10 pessoas, 9 têm realmente conhecimento das substâncias nocivas, eles sabem do risco de doença cardiovascular, doença pulmonar, as doenças respiratórias, doenças de maneira geral. Mas 5 apenas realmente querem parar de fumar e 1 a 2 pessoas desses 10 realmente conseguem e não conseguem sozinhas. Então, do ponto de vista cardiovascular, o cigarro ele tem trazido vários prejuízos. No nosso consultório, por exemplo, Felipe, ali algumas pessoas tomam 4 tipos de remédios para controlar a pressão. E elas dizem assim, doutor Estênio, eu não consigo. Eu vou para vários médicos top de linha, né? Que são médicos que têm uma experiência muito grande na cardiologia e passam remédio, 2, 3, 4. Eu faço a dieta, eu procuro ter uma atividade física, eu tenho um comportamento bom, porque isso faz com que eu libere substâncias que dilatem as artérias, mas eu não consigo controle da minha hipertensão. E o cardiologista, naquele instante, na anamnese, naquela conversa com o paciente, no acolhimento, tá? Ele tem que perguntar e fazer essa pergunta fundamental. Você usa o cigarro? Por quê? Porque quando você está utilizando o cigarro, quando você fuma um cigarro, a sua pressão, naquele instante, ela sobe em cada cigarro que você fuma 1 milímetro de mercúrio. Nossa. Então, se você tem uma hipertensão arterial sistêmica já definida, né? Então, se você continua insistindo no hábito de fumar, a sua pressão arterial, a sua frequência cardíaca, tá? As disitmias cardíacas vão aparecer. E a grande temida doença aterosclerótica, ou seja, a obstrução das artérias coronarianas. Agora, o tabagista, ele enfrenta uma luta desigual, né? Ele tem, junto dele, Hulk, que eu digo assim, que é a nicotina. Quem fuma sabe disso. Vicia, né? É verdade. A nicotina, ela traz um prazer enorme, tá certo? Quando você, em 7 segundos a 10 segundos que você faz a tragada, principalmente pela manhã, tá? Você tem uma nicotina no seu sangue circulando e no cérebro você vai liberar uma substância que traz prazer, dopamina. A dopamina, ela vai ser transformada em substâncias prazerosas. Então, aquela pessoa que fuma, diminui a ansiedade, tem um prazer, inclusive um prazer semelhante a um ato sexual, um prazer semelhante a você comer aquela comida que você tem uma grande atração por ela. Por isso que a dificuldade é enorme. Várias substâncias, mais de 4.700 substâncias, mas
3 são terríveis. Monóxido de carbono mudando todas as suas células, alterando toda a oxigenação do seu organismo, porque ele troca o oxigênio normal pelo monóxido de carbono. Tá? Você tem o alcatrão, onde a maioria dos cânceres, em torno de 45 a 50 tipos de cânceres diferentes, você está diretamente relacionado ao alcatrão. Porém, a nicotina sim, é ela que causa dependência, que mesmo um paciente numa UTI, com um câncer no pulmão ou um infarto agudo no miocárdio, ele ainda chega para a enfermeira e diz o seguinte: pelo amor de Deus, poderia conseguir um cigarrozinho? Pela abstinência, porque a nicotina, ela realmente provoca uma grande dependência química e psicológica. Muito bem, doutor Antônio Stênio, doutor Blancar de Torres, a gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso debate, tá certo? A gente vai conferir agora como fica a previsão do tempo para hoje aqui no estado de Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com chuva rápida durante o dia e também durante a noite. Em Petrolina, a previsão é de sol e não chove. Em Recife, a mínima é de 24 e a máxima pode chegar a 29 graus. Em Caruaru, a máxima chega a 28. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima é de 19 e a máxima de 28 graus. Em Arco Verde, a máxima pode chegar a 26. Já em Petrolina, a máxima chega a 33 graus. Muito bem, conferimos aí a previsão do tempo. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos a esse breve intervalo. Aproveite e participe aqui do programa Assunto do Dia. Tem aqui. Como? Certo. As telas estão ok também? E aí, alguém tem como... Tiago? Tem como... Ah, tá isso na câmera. Eu queria ver isso aí. As telas. Ah, tá. Você sabe o que é tabagismo? Tabagismo é o vício no cigarro, né?
Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Este é o segundo bloco do programa. Estamos falando justamente sobre os malefícios do fumo. Olha, uma pesquisa realizada pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico, o Vigitel, revelou que o número de fumantes no Brasil está em queda. De acordo com o levantamento, 14,8% da população faz uso de cigarros, mas o índice é baixo em comparação com os outros anos, os anos anteriores. E estima-se ainda que cerca de 10% dos brasileiros, segundo a pesquisa, com mais de 12 anos de idade, 12 anos que estão estudando, enfim, são fumantes. Já entre os menos escolarizados, o índice que gira em torno de 18,8%. Isso é um absurdo, não é? Mas agora vamos saber mais informações aqui no programa Assunto do Dia. Já temos algumas perguntas dos nossos telespectadores, tanto pelas redes sociais, como também que deixaram aqui a sua pergunta com a nossa produção. A produção anotou as perguntas. Estamos contando com a presença em nossos estúdios do pneumologista Dr. Blancardi Torres e contamos também com a presença do cardiologista e clínico geral Dr. Antônio Stênio. E temos aqui algumas participações. O Marcos de Chã de Alegria, ele diz o seguinte: fiz um exame e acusou uma lesão no pulmão, não é? E diz que os médicos perguntaram se ele é fumante. Ele fez exame de ele disse aqui o nome, mas até o momento não houve uma resposta. É comum os médicos sempre perguntarem quando há alguma lesão no pulmão ou algum aparelho respiratório, no caso, que a pessoa é fumante ou não, doutor Blancardi? Veja bem, isso deveria ser como um fator de rotina. Eu diria não só o médico, mas todo profissional da área de saúde perguntar, você fuma? E às vezes não pergunta. E aí é o grande problema. E não é só você fuma, você está perto de quem fuma. Na sua casa tem um fumante que você convive, no seu trabalho tem um fumante, porque aí você detecta. Na verdade, o pulmão e os órgãos de uma forma geral, porque o tabagismo é uma doença sistêmica. É uma doença vascular. As substâncias, essas todas que nós falamos, elas são absorvidas e lesa os vasos sanguíneos, levando a um fechamento, um estreitamento, e difunde para todos os órgãos e sistemas. Então, não existe um órgão e sistema no nosso corpo, o corpo humano, que não seja afetado. Então, é muito fácil você saber, até pela expressão fisionômica, se a pessoa quanto tempo fuma. Por quê? Porque o envelhecimento precoce. Em cada tragada tem 1 quatrilhão de radicais livres, que são as substâncias do envelhecimento. Então você olha a boca da pessoa, os dentes da pessoa, porque é comum as perdas dentárias, os problemas das gengivites, os problemas periodontais, isso é o mau hálito. Então, aquele jeito que a pessoa tem, não é? Quando as mãos são sempre impregnadas de nicotina, então você identifica com facilidade as pessoas que são fumantes. Então isso é muito fácil você saber. Se você é fumante de tantos anos e fuma tantas carteiras por dia, e quanto mais se fuma e quanto mais cedo, pior. Aproveitando o momento, o ensejo aqui, vamos mostrar na tela como fica o nosso... Olha os dentes como fica, uma pessoa que fuma bastante. Olha ali, doutor Blancardi. Não é? A gente observa exatamente o que o senhor falou, não é? O amarelamento dos dentes, a questão da gengivite. É gengivite, as doenças periodontais. Veja bem, vamos mostrar outra imagem também, né, do pulmão. Olha só, um pulmão sadio e um pulmão de uma pessoa que era fumante. O rosa é o sadio, o preto é do fumante. Do fumante. Nossa, veja que situação, né, se encontra esse órgão, né? E que não funciona, causa insuficiência respiratória. E toda pessoa que é fumante, quando vai se operar, é um grave problema. Por quê? Porque pode complicar nas cirurgias. Nossa. Pois bem, vamos continuar aqui o nosso debate. Deu até agonia quando eu olhei aqui aquela imagem ali terrível, né? É até pior, né? viu? Porque é muito comum a coexistência de câncer. Então é muito comum o fumante ter câncer junto de todas essas doenças. Então você tem o pulmão de um fumante, que é a doença do enfisema e da bronquite crônica, que em 30% dos casos você tem, por isso que ele fica enegrecido. Não é porque ele não funciona, é um pulmão de elefante muito grande, porque ele hiperdistende, mas não funciona nada. E junto tem as lesões cancerosas. É muito comum você ter as lesões associadas, também lesões de outros órgãos. Não é somente uma doença, não. Então, muitas vezes, o fumante ele tem várias doenças juntas, e não só o fumante, tem que bater nessa tecla. O fumante agora que chamamos terciário. Nós estamos além do fumante passivo, que é o fumante secundário. Nós estamos falando agora da pessoa que apaga o cigarro e deixa as substâncias ali.
pelo menos 2 meses, as pessoas que estão em contato, elas vão aspirar aquela substância, aquele cheirinho que fica na roupa, aquilo ali são substâncias tóxicas. Então, é o fumante que nós chamamos de terceira mão, que também causa câncer. Minha nossa. Então, todo cuidado realmente é pouco, não é? A Edinalva, lá de São Lourenço, diz o seguinte: morei por muitos anos com uma pessoa que fumava bastante. E com isso, eu vivia tossindo bastante também. Como se tivesse algo na minha garganta impregnado. O que pode ser isso? Eu vou perguntar aqui também ao doutor Antônio Stênio, ele que é clínico geral e também cardiologista, o que poderia ser essa questão dessa tosse, não é? Seria provocado por essas substâncias do cigarro? Com certeza. Você tem várias substâncias que provocam irritação, provocam broncoespasmo, provocam refluxo, porque a gente sabe que, de uma maneira geral, o organismo está sendo afetado pelas substâncias que estão sendo inaladas, tá certo? No momento que você está fumando. Então, existem também pessoas que, quando param de fumar, elas dizem o seguinte: eu não sentia nada e comecei a ter uma tosse, comecei a ganhar o peso, comecei a ter uma mudança na minha forma de viver. Então, a tosse, às vezes, pode até aparecer após você cessar a utilização do tabagismo, tá certo? Então, essas reações alérgicas, substâncias que são liberadas aí, bradicininas e outras também, aumentam essa tosse, faz uma irritação, de uma maneira geral, em todo o aparelho respiratório, provocada para quem está fumando o ativo, o passivo, que é o fumante lateral, e o terciário também poderá ter esses acometimentos. Aproveitando o ensejo, né, vamos dar uma pergunta que normalmente todas as pessoas que fumam ou que tem uma pessoa próxima que fuma, fazem. Vamos ao BT lá das ruas. Quais os benefícios para parar de fumar e quais as opções para o tratamento? Bom, essa pergunta eu vou encaminhar aqui para o doutor Stênio responder juntamente com a pergunta do Aleph, lá de Moreno, que está nos assistindo a família também. E quais os tratamentos para se parar o desejo de fumar? Em primeiro lugar, a pessoa ela tem que sair da fase de pré-contemplação para a fase de contemplação. O que é isso? Primeiro, a fase de pré-contemplação é aquela pessoa que fuma, ela tem o prazer, ela tem a satisfação e ela ainda não está preparada para abandonar o vício, para abandonar a escravidão do cigarro. Então, quando ela começar a analisar, quando ela começar a perceber que não só ela está sendo prejudicada, como as pessoas que estão ao seu redor, o meio ambiente, então ela vai passar a entrar numa fase de contemplação. Então, eu quero parar de fumar. A partir daí, ela vai ter realmente um ganho enorme, uma força interna muito grande. Então, hoje em dia, você tem várias formas de tentar parar de fumar. Agora, primeiro, você tem que estar nessa fase de contemplação. Então, existem terapias de reposição de nicotina, tá? E a terapia de comportamento, mudança de comportamento, cognitiva comportamental. Fundamental isso aí. Eu acho que não só medicações, né, onde você vai fazer um suporte de nicotina, tentar fazer com que o paciente que vem utilizando nicotina, quando ele vai fazer a síndrome da abstinência, você vai fazer o substituto. Ou seja, você pode utilizar goma de mascar, pode utilizar os adesivos transdérmicos, mas fundamental o suporte com a medicação também é muito importante. Mas eu digo a você, Felipe, o importante é você ter o estímulo, a motivação. Pessoas ao seu lado, a família, pessoas que possam dizer: eu ainda acredito que você vai parar de fumar. Porque assim, aquela pessoa que está no fundo do poço, né? Aquela pessoa que está com distúrbio de comportamento, porque ela está fumando tanto, porque ela tem uma palavra de ânimo, não é? O ânimo, exatamente, é o acolhimento. Não importa você chegar e apenas mostrar os malefícios, mostrar que ela vai ter um câncer no pulmão, ela vai ter uma doença coronariana, um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral, poderá ter uma úlcera perfurada por conta do cigarro, o cheiro, o envelhecimento precoce, principalmente nas mulheres, né? Onde você tem o envelhecimento, o cabelo, a pele. Não só isso é importante. Você tem que estimular aquela pessoa para mudar o seu comportamento. Então é muito importante esse acolhimento da família, dos amigos, que sempre vão dizer: eu tenho certeza que você vai conseguir se ver livre da escravidão do cigarro. Essa motivação tem que ser dada pelas pessoas que realmente gostam da pessoa que fumam, mas odeia o tabagismo. Muito bem. Doutor Blancarte, quer também cooperar com alguma outra informação? Exatamente. Eu acho que Stênio disse muito bem.
A motivação é realmente fundamental. Porque não adianta se você não está motivado. E também empurrar. Mas a gente sempre consegue empurrar a pessoa. A pessoa não está nessa fase de contemplação, está na fase de pré-contemplação, mas você dá um empurrãozinho. Você sabe que é mágico. A interação do pessoal da área de saúde com o paciente é mágica. Essa interação faz com que a pessoa antes nem pense em deixar, mas subitamente ela diz, eu vou deixar. Então falta realmente exatamente isso do profissional da área de saúde que faça esse tipo de interrogatório, que estimule essas pessoas a deixarem de fumar. É uma abordagem mínima, uma abordagem de 1 minuto a 2 minutos, que você, entre 10 pessoas, que o profissional da área de saúde que esteja fazendo uma anamnese, quer dizer, ouvindo a história do paciente, ele pode, em 2 minutos, fazer com que entre 10, um deixe de fumar. Então, só isso aí, a motivação realmente é a chave mestra. Não adianta você sem ter motivação, porque você vai enfrentar uma síndrome, uma série de problemas que você pode ter físico, porque é uma dependência química, é uma dependência igual a qualquer outra droga. A cocaína, a maconha, não tem muita diferença. Tem até pior. Por quê? Porque há uma permissibilidade social. Então, é permitido, então é mais fácil. Então, eu posso usar em qualquer lugar. O senhor falou num ponto importante, me permita, o Daniel, lá de Jaboatão, ele perguntou justamente sobre essa questão do fumo com a questão da maconha. Olha, se o fumo é tão prejudicial, ele diz, à saúde, e como pode alguns deputados quererem aprovar a liberação da maconha? A maconha também é um fumo? Exatamente, e causa os mesmos problemas, é um absurdo. É um absurdo isso, falar nisso, porque a maconha ainda tem o agravante de alterar o comportamento da pessoa. A pessoa torna-se um marginal. Então, a maconha, ela tem exatamente os mesmos malefícios do fumo, acrescido ainda da alteração do comportamento, tira o freio social. Então, a pessoa passa a ser agressiva. Então, a relação com todas essas violências que nós vemos no dia a dia está muito relacionado com esse freio social. A pessoa não respeita mais ninguém. Então, você liberar a maconha, você vai ter um bando de louco aí na rua, entendeu? Fazendo todo tipo de arruaça. Por quê? Porque tira exatamente e dizer para a pessoa, você não pode fazer isso. Não, eu posso fazer tudo. Então, vai aí respeitando todo mundo e fazendo o que bem quer. Então, a questão da maconha, ela é até pior do que o tabagismo. Então, ela não pode ser de jeito nenhum, nem pensar em liberar a maconha. Por quê? Porque ela causa câncer, ela causa DPOC, que é o enfisema, bronquite, ela causa as doenças cardiovasculares, não tem nada, não tem nenhum benefício que se possa dizer a maconha, aí vai dizer que o benefício é ficar pensando nos alucinógenos, não é? Ficar pensando em outras coisas desse mundo. Aí não, mas aí não é bom. Por quê? Porque isso passa e depois volta à realidade. Muito bem. Doutor Stênio, quer cooperar também com alguma outra informação? Não. Assim, a importância também está nas pessoas que estão ganhando muito dinheiro com o cigarro, tá certo? A gente sabe que na região sul, por exemplo, ali onde existe o maior plantio do nicotinana tabaco, que é da planta que vai dar origem ao cigarro, existem muitas pessoas que ganham muito dinheiro. Se você for ver o brasão da República, você tem 2 plantas ali. Uma é exatamente o café e a outra é do cigarro, do tabaco, melhor dizendo. Por quê? Existem muitas pessoas que ganham muito dinheiro para realmente fazer uma venda enorme do cigarro. Então, a indústria tabagística, ela está ganhando uma quantidade enorme de dinheiro, e existe esse benefício financeiro para as pessoas que estão promovendo a doença, na verdade, com a venda de uma forma bastante enorme do cigarro. Só que, graças a Deus, o Brasil entrou na Convenção Quadro. A partir de 2005, existe uma convenção no mundo inteiro onde os países estão lutando para evitar essa grande divulgação, essas informações em prol do cigarro, fazendo com que países como o nosso Brasil, com essa política, mudando o pensamento político, possa existir uma diminuição da propaganda em televisão, no próprio cigarro, onde é permitido hoje as propagandas na frente do cigarro. O Ministério da Saúde procurando, com essa Convenção Quadro, diminuir a grande propaganda, principalmente para os jovens. Nessa faixa etária que você falou, de 12 a 19 anos, em torno de 85% a 90% das pessoas começam a ter contato com o cigarro e passar a ser dependente. Então, é muito importante, com relação ao cigarro, a indústria que está promovendo o capitalismo, que está fazendo com que as pessoas passem a ter o vício, porque está rendendo muito dinheiro. Muito bem. Trazendo também aqui as participações das pessoas pelas redes sociais, temos aqui a participação do Jonatas Éder Martins Fernandes, através do Facebook, e ele diz: hoje pela manhã estava no terminal de ônibus de Paulista e vi vários jovens fumando, e não era nem 8 horas ainda.
Acho que nem café da manhã tinham tomado. Só Jesus na causa, ele diz aqui. O Isaac Lima, ele diz, o pior é ver que são jovens na era da informação e simplesmente ignoram o risco de se destruírem, ele diz. Aí aqui a Ladjane Freitas diz, que vício terrível, mas Jesus me libertou. Parabéns pelo programa, agradecemos também a Ladjane. E temos essa cartilha aqui, não é, do Dr. Antônio Stênio, queria mostrar para a câmera aqui, para a câmera 3, o Tiago está aqui, pronto, muito bem. Pare de fumar em 7 dias, últimas sextas-feiras do mês. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre esse projeto? Felipe, nós, todo final do mês, nós fazemos ali um encontro no consultório ali em Água Fria, e ali nós temos o privilégio de recebermos várias pessoas que estão necessitando realmente de parar de fumar. Então elas participam conosco ali de uma palestra onde nós estamos ali colocando a motivação, estimulando essa pessoa a exercer também a fé em Deus, tá certo? A espiritualidade, e em seguida nós fazemos um acompanhamento com essas pessoas. Então, inclusive, no próximo sábado nós estaremos ali no consultório, na rua Júlio Ramos, número 93, na Terra Santa, que é o bairro de Água Fria, recebendo pessoas ali, onde nós estaremos falando, trazendo para aquelas pessoas esclarecimentos, tá? Porque muitas pessoas, apesar de nós termos uma informação enorme dos meios de comunicação, internet, televisão, revistas e jornais, mas existem algumas pessoas que não entendem. Por que, doutor? Eu não consigo me ver livre do cigarro. Então a gente vai desmascarar nessa palestra, principalmente, o efeito da nicotina, mostrando que o efeito da nicotina é um efeito, na verdade, superficial, porém fantasioso. Ele traz o benefício, inicialmente, quando você libera dopamina no seu sangue e substâncias do prazer, serotonina, em seguida endorfinas, mas os malefícios vão estar na sequência. Então, nessa palestra, Felipe, o objetivo ali é nós fazermos o seguinte, resgatar, fazer com que aquela pessoa ela possa se sentir com amor próprio. Muitas pessoas não conseguem parar de fumar porque elas estão em um quadro depressivo. Elas estão no fundo do poço. Então, nós colocamos ali para aquelas pessoas que é possível. É possível você pegar o fundo do poço e transformar ele num recomeço. E trazê-la, essa pessoa, para uma realidade. Mostrar os malefícios do cigarro. Mas, acima de tudo, dizer para ela, você é capaz, você pode parar de fumar. Muito bem, doutor Antônio Stênio. E eu tenho aqui um livro do doutor Blancar de Torres, além de ele ser médico pneumologista, ele também é escritor. E escreveu esse livro aqui, deixa eu mostrar para a câmera aqui, a câmera 3. O Corpo Humano, uma receita de longevidade com qualidade. Doutor Blancardi, quando é que vai ser lançado esse livro? Vai ser lançado hoje no Hospital Português, onde eu trabalho, tenho um consultório lá. A partir das 17 horas, estou convocando todos, é uma convocação. Porque esse livro, ele retrata exatamente o que deve ser feito para uma pessoa qualquer que queira viver muito tempo, mas com qualidade. Também não adianta você viver sem qualidade. Então, você tem que ter os princípios básicos, saber tomar conta do seu corpo. E aí, nesse livro, como fala de todas as doenças, de todos os órgãos e sistemas, a gente fala sobre o tabagismo. Porque quando a gente aborda o aparelho respiratório, não tem pior tóxico. Quando a gente fala no aparelho cardiovascular, não tem o pior tóxico. Quando a gente vai falar no aparelho digestivo, não tem o pior tóxico. Quando nós vamos falar do câncer, não tem pior cancerígeno. Então, em todos os órgãos e sistemas, nós temos realmente a ação nefasta do cigarro. Então, esse livro traz, como você resolver a questão do tabagismo. Como o tabagista, ele pode, de uma hora para outra, que não precisa muita coisa, é só ter a força de vontade. Além disso, você ter a equipe médica, e aí eu acho que o governo precisa também abrir os olhos, porque ele gasta muito mais do que arrecada. Então, na verdade, só em fumante passivo, você tem 300 milhões somente para tratar 3 doenças do fumante passivo. Isso por ano, você imagina. Dos fumantes, são 200 mil pessoas que falecem, mas a quantidade... Sem contar com os fumantes ativos. São 200 mil pessoas ativas que falecem. Então, esse é um mundo de doenças. Então, na verdade, nenhum projeto de saúde pública ele pode ter efeito se você não atacar o grande vilão. Então, não adianta você ganhar o imposto que o governo ganha e sem ter os projetos, porque isso deveria até ser revertido para o tratamento do paciente. E, na verdade, não tem. Essas pessoas que estão aí nas ruas dizendo que está com dificuldade, mesmo está com dificuldade, porque não entendem
encontra esse acolhimento que nós estamos falando aqui. Quer dizer, os maiores quantidades de ambulatórios, de pessoas que estejam fazendo esse projeto de estênio nas ruas, nós não temos isso. Nós temos o quê? Uma dificuldade imensa de ser atendido pelo SUS. A pessoa passar 3 semanas para ter uma única consulta. E realmente a gente vê que se você não tem uma ajuda, fica muito difícil. O tabagista, o viciado, que fuma 4 carteiras por dia. Tem pessoas que fumam 4, 5 carteiras por dia, um acendendo no outro. Então, se você não tem um apoio, como é que você vai poder deixar? E aí o ambiente todo morre. A criança que está no útero da mulher, ela começa a absorver o ambiente, os tóxicos do ambiente. E aí ela vai começar a ver, começa tudo ali, desenvolvendo alterações gravíssimas do fumante passivo, que é a mulher, que é onde ela tá grávida, e você vai ter as doenças graves. E você pode ter um filho, ela ter um filho, não nem nascer, porque causa mortalidade, ou então nascer com câncer. Muito bem, doutor Blancardi. Infelizmente, né, tudo que ele está dizendo aqui é a pura verdade. Né? A gente não queria que isso houvesse, né? Mas realmente o fumo ele traz essas consequências, essas mazelas, e é bom que você que está nos assistindo, que é fumante, olhe, pare logo de fumar, porque vai prejudicar a você e a outros que estão ao teu lado. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, né, com o terceiro bloco, com outras dicas importantíssimas, você não pode perder. Aproveite e interaja aqui com o programa. Você conhece as principais doenças causadas pelo cigarro? Mais ou menos, mas eu posso citar doença do pulmão, que corrói o pulmão, câncer. As outras eu não estou muito por dentro, não. Olá, Felipe Cavalcante. E ganhou o dono. Tem a notícia aí, tá ok? Tá ok a notícia. E o... Atenção para a regressiva. Nada do deputado, né? Não. Olha, meu irmão. Obrigado, amigo. Você sabe como é feito o tratamento para os fumantes? Não, não sei. No caso, dependendo se tinha algum tipo de química, alguma coisa assim, bem agressiva, né? Talvez, né? Para os pulmões, talvez seja isso.
Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Observamos aí as participações das pessoas no nosso Fala Cidadão, não é? Olha, a cidade que possui o maior número de fumantes é Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que representa 23% no ranking. Olha, no ranking, a capital gaúcha é seguida por Curitiba e São Paulo, respectivamente, com 20% e 19%. Já as capitais que apresentam a menor quantidade de fumantes são Maceió, Salvador, Aracaju e João Pessoa, todos abaixo de 10%. Então o destaque é para a região Nordeste. Mas agora vamos saber um pouquinho mais do que se fala na internet sobre esse assunto com a nossa repórter Thalita Belo, que está lá na Central de Produção. Thalita, é com você, Thalita. Olá, Felipe Cavalcante e você que nos acompanha. Vamos então às informações na internet sobre o nosso tema de hoje. Destaque do Povo Online. Brasil tem motivos para comemorar o Dia Mundial Sem Tabaco. 2 normas foram aprovadas na luta contra o fumo. Também o aumento de preços do cigarro é considerado uma das medidas mais eficazes para conter o tabagismo. O Dia Mundial Sem Tabaco, nessa quinta-feira, hoje, dia 31/5, é uma oportunidade para sensibilizar a população sobre os males causados pelo fumo. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, Felipe, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. Já o destaque do IDEST é este, Felipe: cigarro matou 6 milhões em 2010, de acordo com o levantamento. O que as 6 maiores empresas do ramo tabagista lucraram em 2010 equivalem a 6 milhões por cada morte causada pelo fumo nesse ano. Essa é a conclusão da 4ª edição do Atlas do Tabaco, lançado pela Sociedade Americana do Câncer e pela Fundação Mundial do Pulmão, durante a 15ª Conferência Mundial Tabaco ou Saúde em Singapura. Já o Jornal do Brasil trouxe esse destaque no dia de hoje. No Dia Mundial Sem Tabaco, Brasil aborda danos à saúde e ao meio ambiente. O tema definido pelo governo brasileiro para o Dia Mundial Sem Tabaco, lembrado hoje, é: fumar faz mal para você, faz mal para o planeta. Dados do Ministério da Saúde indicam que o percentual de fumantes no país passou de 16,2% em 2006 para 14,8% no ano passado. É a primeira vez que o índice fica abaixo dos 15%. Notícia boa, então, né? Vamos retornar ao nosso debate. É com você, Felipe Cavalcante. Muito bem, Thalita Belo nos trazendo mais informações do que se fala na internet sobre esse tema, né? A questão do tabagismo, os malefícios causados pelo tabaco. Olha, hoje estamos contando aqui com a presença em nosso estúdio do Dr. Blancar Torres, ele que é pneumologista, e contamos também com a presença do cardiologista e clínico geral, o Dr. Antônio Stênio. E temos aqui uma série de participações, vamos tentar responder a todas essas participações aqui. A Sônia, lá de Camaragibe, pergunta se existe alguma doação de medicamentos para os fumantes. Essa pergunta aqui eu vou encaminhar para o Dr. Blancar Torres responder. Bem, na verdade, o governo deveria já assumir a Convenção Quadro, que não assume. Na verdade, ele participa, mas não assume de todo. Então, se assumisse, estaria realmente disponível. Os remédios, que muitas vezes é preciso, porque a pessoa, não é que você dê o remédio na frente, mas às vezes a pessoa tem a síndrome de abstinência. Fazer o quê? Aí você tem que usar os remédios que Stênio falou. Você tem os adesivos, você tem a reposição de nicotina, você tem os antidepressivos, você tem outros medicamentos, inclusive, não é? Que sempre justifica preço e o que você tem de resultado, custo e benefício, sempre, sempre. Até para a pessoa que banque ele próprio. Por quê? Porque a gente sabe que quando você compra a carteira do cigarro, se for R$4, que é mais ou menos o preço, você, no ano, você tem um custo de R$3.000. Você com 10 anos, você já gastou quanto? Você multiplique. É quase uma casa. Então você queima. Então, na verdade, para a pessoa qualquer, agora só que ele não pode ir na farmácia. Ele precisa ser orientado por um médico. Quem está com dificuldade, porque não vai encontrar realmente ainda a medicação disponível, porque ela é, entre aspas, cara, então o governo ainda não disponibilizou, não fez com que essa convenção quadro realmente se realizasse 100%. Então, eu diria, é uma convenção quadro meia boca, porque o governo não quer, arrecada muito, então não está muito interessado.
Ele acha que arrecada muito. Então, eu acho que aí vem a crítica ao próprio governo, aos próprios políticos, porque eles é que estão aí detendo a questão do tabagismo. Porque se você passa alguma coisa no Congresso, aí ela é eficaz, porque é uma lei federal. Mas as leis que nós temos são leis realmente muito falhas. Então, esse é um grande problema, a disponibilização dos medicamentos. Muito bem, doutor Blancardi. Temos aqui a participação da Sandra Pacheco, lá de Água Fria. Ela pergunta, é verdade que o cigarro é um dos causadores do AVC? Ela pergunta, e também temos aqui a participação da Rosângela, lá de Barra de Jangada. Ela diz o seguinte, o assunto do dia tem grande audiência em Barra de Jangada. Parabéns, um abraço especial para a Rosângela e todos aqueles que estão nos assistindo lá em Barra de Jangada. Com relação à pergunta da Sandra Pacheco, eu vou encaminhar aqui para o doutor Antônio Stênio, com relação se é verdade que causa AVC. O acidente vascular cerebral, você tem 30% das pessoas que fumam, tem um risco de desenvolver o acidente vascular cerebral. Com certeza, se ele tem já uma pressão alta, uma tendência a ser hipertenso, então os níveis de pressão com a utilização do cigarro vão aumentar cada vez mais. E aí ele vai ter o risco de fazer um sangramento cerebral. Então, 30% dos AVC, dos acidentes vascular cerebral, estão diretamente relacionados ao tabagismo. Minha nossa, quantas doenças, não é? Verdade. Olha só, temos aqui também a participação do Mabel, lá de Ouro Preto. Qual o medicamento que ajuda a pessoa a se libertar do tabagismo? Remédios farmacêuticos são úteis? Dr. Blancardi. Como nós falamos, existem vários tipos de medicamentos. Então, cada um vai ter a sua indicação. O médico é quem deve indicar. E deve não só indicar, como acompanhar. Então, a pessoa não pode chegar na farmácia e dizer, eu quero isso, porque não vai funcionar. Inclusive, tem seus efeitos colaterais. Então, na verdade, existe uma gama imensa de medicamentos, não diria tão imensa, mas existe uma gama, e que deve ser realmente prescrito pelo médico. Temos aqui a participação do Mirinho, lá da cidade de Moreno. Agradecemos a audiência lá de Moreno. Já é a segunda pergunta lá de Moreno. Quais os exames que se diagnosticam as condições do pulmão, doutor Blancardi? Bem, o pulmão do fumante não precisa, é só você mandar subir uma escada, não consegue. Então, qualquer esforço que ele faça, isso já é um exame. Você não consegue subir uma escada é porque você está ruim. É claro que você tem outros exames. Você tem a avaliação da função pulmonar, a espirometria, você tem o raio-x de tórax, mas o exame mais importante é o clínico. Não são os exames complementares. Os exames complementares complementam o que o clínico, que o médico vai dizer em relação à vida do fumante. Mas, na verdade, todo fumante, se ele tem alguma carreira de fumante, ele tem problemas de saúde. E não só o fumante, também o ex-fumante. Lembrando que os efeitos tóxicos desaparecem, mas tem que ter um tempo. Então, o ex-fumante recente, que a gente considera ex-fumante depois de 1 ano, que se deixa de fumar, ele também tem que procurar assistência médica. Muito bem, doutor Blancardi. Doutor Stênio, também temos aqui a participação da Ulicélia, acho que é isso, Ulicélia, lá do Cabo de Santo Agostinho. Ela disse que fumou desde os 11 anos até os 56 anos. E parou já faz 1 ano. E ela disse que a força de vontade dela veio de Deus. Graças a Deus, amém por isso, não é? Temos aqui também a participação do Geliabe Francisco pelas redes sociais. Ele diz, o poder do vício do cigarro é o mesmo do poder de vício da maconha, doutor Blancardi? Com certeza. O cigarro ainda tem um agravante, porque é permitido. Então, na verdade, a nicotina, ela é tão viciante quanto a maconha, como a cocaína. Por isso que as pessoas têm dificuldade. Não é por nada não, porque realmente existe uma grande adição. Mas isso aí não é desculpa não, porque tem tratamento. Muito bem. Bom, estamos chegando aos instantes finais aqui do programa, temos algum tempo ainda. Eu queria que a gente pudesse trazer como se fosse uma síntese, uma pequena síntese de tudo que a gente falou aqui, para que as pessoas que já assistiram, pegaram o programa na metade, possam entender sobre esses malefícios que são causados pelo tabagismo, né? Doutor Antônio Stênio, o senhor poderia resumir em síntese com relação aos problemas cardiovasculares, aos outros problemas que são relacionados também com o fumo? A pessoa que fuma, ele é uma paciente, é uma pessoa que tem uma doença crônica, tá? E curável. Então, todo o organismo, ele vai sofrer com o cigarro e as substâncias nocivas que estão, né, provocadas pela inalação do cigarro. Então, não só a pele, não só o pulmão, a parte cardiovascular, todo o seu organismo, com a mudança do oxigênio pelo monóxido de carbono, todas as células vão sofrer, tá certo? Então, a gente sabe que as pessoas que fumam têm uma preocupação muito grande
com o câncer no pulmão. Tá? O que mais preocupa as pessoas é dizer, puxa vida, eu a qualquer momento, eu vivo na corda bamba, então a qualquer momento eu posso ter um câncer no pulmão. Então você sabe hoje que o câncer no pulmão, em torno de 90%, está relacionado ao tabagismo, às doenças respiratórias e às doenças cardiovasculares. Então, na mulher, por exemplo, a principal causa da doença coronariana, do infarto agudo do miocárdio, está diretamente relacionado ao cigarro. Tá? Então, além da parte externa, da parte estética, que realmente é terrível, uma mulher fumando, eu não entendo, ela que se cuida tanto, que usa tantas cremes, shampoos para melhorar a sua beleza externa, ela continua fumando. Então, assim, o que eu falo, se você somar mortes por acidente de carro, homicídio, suicídio, heroína, cocaína, tudo isso junto, o cigarro mata mais do que tudo isso. Muito bem, resumiu muito bem, doutor Antônio Stênio. Olha, queria mandar uma saudação especial para os nossos amigos, colegas que estão lá nos transmissores aqui da Rede Brasil. Um abraço especial para o Aldenir Jacinto, o Quintino Vidal, o Apolônio, o Pedro Guedes, o Eliel Aguiar, não é? O Edinaldo Ferreira e também ao Guimarães. Um abraço especial para vocês, tá certo? Que sempre estão lá, né, dando o apoio necessário para que a gente possa transmitir aí essa programação para vocês que estão nos assistindo nesse momento. Eu queria agradecer a participação aqui também do Dr. Blancar de Torres, né, que está lançando esse livro, O Corpo Humano, uma receita de longevidade com qualidade, que vai ser, só para lembrar, vai ser lançado hoje. Hoje no Hospital Português, a partir das 17 horas. Muito bem, as pessoas estão convidadas que possam com passar certeza. por lá, não é? E o doutor Antônio Stênio também, que está com esse projeto aqui, Pare de Fumar em 7 dias, não é? É todas as últimas sextas-feiras do mês, não é, doutor? Isso, é. É só você ligar para 3451-7022, se inscreve, gratuito, nós estaremos lá esperando você para lhe acolher. Lá você não vai receber um discurso, você não vai receber apenas vai mostrar os malefícios, mas você vai, acima de tudo, receber o acolhimento desse projeto do GRAC, que é um projeto que nós temos desde 14 de setembro de 2004, e ali naquela comunidade de Água Fria, nós temos feito um trabalho sistemático, principalmente na prevenção. Então, nós sabemos que o tabagismo, hoje em dia, o tabagista, ele é um doente crônico e é curável, mas as medicações existem. Vários pacientes tentam, não conseguem, só com a adesão do medicamento. Mas o que nós damos muita ênfase é resgatar, principalmente, a sua dignidade e o amor próprio. Muito bem, doutor Antônio Stênio, cardiologista e clínico geral, e o doutor Blancar de Torres, pneumologista. Agradecemos aos dois convidados aqui por estarem atendendo esse pedido, trazendo informações para a população de maneira geral. Lembrando que temos um novo encontro marcado amanhã, se Deus assim nos permitir. E lembrando, debater o conhecimento é de suma importância. Um abraço e até amanhã.